Começa agora o programa Olus com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Olá, saudações, sou Marcos Vanderlit, formador de mentores, de coaches, de advisors. Aqui agora fazendo mais um vídeo. Esse vídeo se intitula da seguinte forma: Você não é o que você faz. Esse é um bom título. Fica aí porque vai ser muito bom. Tá? Eu quero, com esse título aqui, compartilhar com vocês um aprendizado importantíssimo que eu tive na minha vida e que foi muito libertador. Eu tenho certeza que vai ser também muito libertador para você, muito importante para você. Esse conhecimento, inclusive, eu transformei assim, numa ferramenta de mentoria, de coaching, dentro do sistema ISO, que eu ensino para os meus alunos nas minhas formações. Mas vamos iniciar assim, esse tema. Vamos imaginar o Sol no espaço, brilhando, irradiando raios de luz, sabe? Agora, o que faz o Sol? O Sol só irradia, ele não se preocupa em acompanhar os raios, Ele não se preocupa se o raio vai incidir em cima de um bandido, ou em cima de um religioso, em cima de um esquerdista ou direitista, uma pessoa bonita ou feia. O Sol não está nem aí que o raio vai fazer, Se ele vai aquecer o mar, ou vai derreter a neve no cume de uma montanha, ou se vai provocar uma seca, ou se vão ficar, digamos assim, fazendo, digamos assim, uma fotossíntese nas plantas, ou doar seu calor para os seres viventes. O Sol não sabe nada disso que os raios vão produzir. Então, com isso, sim, a gente tem uma ideia de como é a fonte da vida. Todos nós temos uma fonte de vida, que é o Sol. Então, a nossa fonte é a própria vida. A fonte é essa consciência eterna que não nasce, não morre, que tem qualidades de expressar-se assim como o Sol se expressa com qualidades, Então essa fonte que nós temos, ela tem a qualidade da capacidade criativa de se expressar, tem a qualidade da lucidez, a qualidade de ser a própria sabedoria, ela tem assim, as qualidades do amor, da compaixão, de expressar-se por si mesmo, ela tem uma profunda alegria por si mesma, Então ela é plena irradiação de vida de si mesma. Então essa é a nossa fonte. Então essa fonte é universal, igual para todos os seres. Todos os seres têm essa fonte criativa, essa fonte divina. Na realidade é Deus em nós, se você quiser usar uma linguagem religiosa. Então o que nós seres humanos somos? Nós somos os raios de luz da fonte. Nós somos produtos ou criaturas da fonte. Mas a fonte, ela não nos controla e nem sabe o que a gente está fazendo, porque ela é só a fonte. Ela não analisa nada, ela não tem pensamentos, ela não tem emoções, ela é a fonte radiadora. Então ela não se importa com nada do que a gente está fazendo. Então essa fonte está presente em todos nós, Então ela irradia esses raios de luz como o Sol, E os raios, essa fonte é a consciência criativa. Assim a gente cria um corpo, a gente cria uma mente comum, para a gente viver no mundo. Nós temos uma capacidade de criar um ego, de criar uma identidade, uma autoidentidade. Eu sou Marcos, fulano de tal. Lógico, é uma autoidentidade ilusória, que a gente acredita, tem essa capacidade de criar esse eu, esse ego. E assim a gente vai vivendo uma vida comum do dia a dia. Então a gente raciocina, a gente pensa, a gente estuda, nós sentimos emoções, grandes ou pequenas alegrias, temos alguns sofrimentos, tristezas, temos metas, objetivos, nós temos nossas lutas por direitos, A gente quer casar ou se separar, etc. Mas por trás de tudo isso do nosso mundo comum está a fonte. É a nossa verdadeira natureza. A nossa verdadeira natureza é a fonte. Ou seja, nós somos uma expressão da fonte. E nós não somos o que fazemos e o que experienciamos. Nós somos a fonte. Nós não somos as coisas comuns. Então a nossa verdadeira essência é a fonte.
Por exemplo, se uma pessoa cai e se machuca, ou se ela perde o emprego, se fica doente, se tem depressão, pânico, né, você ganha na loteria, você ganha, né, no sorteio, a fonte, ela não sabe nada disso, a fonte não está nem aí para o que acontece com você, ela não sabe de nada, né, se você tem depressão, etc., não está nem aí, tá? Então nós não podemos confundir os acontecimentos e as circunstâncias das coisas que nos acontecem como sendo a vida em si mesma. Não é. Nós não podemos confundir os acontecimentos e as circunstâncias como sendo a nossa vida. A nossa vida é a fonte que não sofre. Tá? E a fonte é a fonte, e não os acontecimentos. Então a vida em si, ou a fonte, é a plenitude, a lucidez, a sabedoria, né? E tudo mais são apenas acontecimentos e circunstâncias que não afetam o sol, ou seja, não afetam a fonte. Então a vida em si, na sua essência, não tem sofrimentos e nem alegrias mundanas comuns. A fonte tem consciência plena, tem sabedoria, tem suas próprias qualidades incomensuráveis, né? Da alegria, do amor, da compaixão incondicionais. E que os raios de luz fazem ou provocam, né, não afeta o sol, não afeta essa consciência plena. Então essa distinção de que a vida não é o que nós fazemos e nem o que acontece conosco é altamente libertadora, gente, sabe? A vida, ela sempre está plena e intacta, né? Por pior que sejam as nossas circunstâncias. Por exemplo, vamos pensar num empresário que vai à falência, ou um casamento que termina, né? Isso não afeta a plenitude da vida das pessoas envolvidas. Então o casal se separa, isso é apenas circunstancial, mas a vida plena de cada um não foi afetada em nada, continua intacta. Assim como a sua força criativa, em breve as pessoas afetadas pela falência, pela separação, né, elas se recompõem, elas novamente vivem as suas vidas e a vida plena continua intacta. Tá? Então você não pode confundir, né, os acontecimentos com a vida na sua essência. Então você não é o que você faz. Gente, isso é maravilhoso. Você não é o personagem que você cria para você mesmo. Você é o criador de tudo isso. A tua essência, ela nunca vai ser afetada por nada no mundo. Nem por incêndio, nem por terremoto, nem pela morte, nem por nada, gente. Então, quando esse conhecimento se torna claro para a gente, né, você vai saber que todas as tuas dificuldades, teus sofrimentos, eles são fictícios, né, porque a gente confunde a vida com os acontecimentos. Mas a vida não é ficar correndo atrás de conquistas ou seguindo crenças de certo e errado, de bom e mal. Saiba que a tua essência está presente e preservada para sempre, né, mesmo depois da tua morte física. Então quem vive de acordo com esse conhecimento, quem entende isso, sabe? Ele se conecta cada vez mais com a sua essência. Ele busca se fundir com a sua própria essência e não com o seu ego, sabe? Então a gente passa a ter uma vida comum no dia a dia, cheia de paz, de alegria, de virtude, de generosidade, porque eu estou conectado naquela fonte que é aquilo que me dá uma vida plena. Então, lembre-se sempre que você é a própria fonte. Não confunda a vida com as circunstâncias e os acontecimentos. Pense muito sobre isso. Valeu, muito obrigado. Encerrando por hoje o programa Holos com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Programa Holos com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Sempre às terças-feiras, às 11 horas, com reprise na quarta, às 15 horas e na quinta, às 18 horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br
e baixe nosso aplicativo na Google Store.